Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Bruxo Herão de Lúcifer. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem está chegando agora, peço que deixe um like no vídeo, deixe um joinha aí se você gostou, beleza? Pro Bruxo, o Bruxo vai ficar contente, o YouTube vai gostar e vai te enviar mais vídeos. Só que para isso eu peço também que você se inscreva no canal e na hora que você se inscrever, vai ter lá um sininho, você coloca em todas as notificações para você receber. Caso você também não receba todas as notificações, volte todos os dias que o Bruxo está fazendo vídeo aqui, beleza? Todo dia você vai ver, se você, putz, faz os 2 dias que não vou no canal do Bruxo, volta aqui que você vai dar uma olhada, beleza, pessoal? Então, eu vou tirar uma dúvida de uma pessoa hoje. Se você também tiver sua dúvida, depois que terminar o vídeo, deixe abaixo que eu gravo depois uns futuros vídeos para responder vocês também. Hoje a gente vai falar sobre a morte, é isso mesmo. Muitas pessoas me perguntam, Bruxo, a morte, né? Fala sobre a morte. Quem seria esse ser? Quem seria esta pessoa? A morte, eu costumo dizer que ela veio antes dos deuses, né? Porque a morte, ela não é só um ser, mas ela é um todo. Porque tudo precisa da renovação, tudo precisa de uma mudança, tudo precisa de uma transformação. E nenhuma delas é possível se não houver a constante morte. E a morte, ela é a própria evolução. Por isso que eu vi até o Elon Musk falou recentemente uma coisa bem polêmica, né? Que perguntaram para ele, para quem não conhece, o Elon Musk é um dos bilionários que é uma das pessoas mais faladas hoje no mundo, porque ele fala sobre o quê? Ele fala sobre as tecnologias, ele traz o carro elétrico da Tesla. O que o Elon Musk faz? Ele consegue enviar foguetes para o espaço, satélites, busca toda vez uma nova tecnologia, então é uma pessoa em alta. Então tudo que ele fala tem um certo peso muito grande. É a mesma coisa quando você vê que o Neymar falou alguma merda na internet. Já era. Nossa, vira notícia. Então Elon Musk é a mesma coisa. Pessoas muito poderosas, certas coisas que eles falam, eu compreendi o que ele falou, só que muitas pessoas não compreendem. E eles acabam sendo mal vistos. E Elon Musk falou assim que as pessoas, ele não vê uma vantagem das pessoas viverem muitos anos. Aí entra naquela teoria da conspiração, de que os bilionários querem mais que as pessoas morram e tal. Eu acredito que alguns pensam dessa maneira sim, mas nesse caso, o que eu vou passar para vocês a minha forma de pensamento. Quando ele disse isso, é porque o mundo precisa morrer para a população evoluir. Se você for pensar, imagina se a gente vivesse 400 anos, a gente poderia ainda estar na época medieval. Por quê? Aqueles reis que morriam, vinham outros reis novos, os seus filhos, né? O quê? Com novos pensamentos, porque já eram novas eras. Então, se as pessoas demorassem 300, 400 anos para morrer, a gente não estaria evoluído no nível que nós estamos. Até na própria política, as pessoas às vezes falam, vai sempre mudando os políticos, vai sempre mudando as coisas, porque a terra, a população vai evoluindo e vão vendo novas pessoas com novas ideias. Falam que os novos, eles são o futuro da nossa nação. Então você entende que o quê? Porque através da morte, através da renovação de pessoas, é que o mundo se desenvolve mais rápido pelas suas novas ideias, entendeu? Então, por isso que você vê que muitas pessoas antigas não aceitam o que acontece no mundo hoje. Assim como nós também, quando daqui 50 anos, a gente não vai aceitar o que está acontecendo no mundo, porque a gente vai falar, não, mas eu nasci em 90, e nos anos 90 era assim. E aquelas pessoas no ano de 2040 vão estar falando, a gente, né, vai estar falando, caramba, mas não era assim. E aquelas pessoas que estão nascendo, e vai ser sempre assim. Isso é normal do ser humano, tá bom? E através da morte é que se tem a evolução do mundo. A gente não entende que é a evolução do mundo espiritual, tá bom? Porque, infelizmente, nesse mundo criado pelo Demiurgo, criado não, né? Dominado e sugado pelo Demiurgo, ele faz com que as pessoas criem suas próprias ilusões. E aí, através dessa morte para essas pessoas, não é positivo, entendeu? Então, a morte, gente, ela tem as suas diversas manifestações. A morte, ela representa os nossos ancestrais, a nossa ancestralidade. A morte, ela é evolução para quem procura a iluminação.
Então a morte para nós luciferianos e para nós quimbandeiros não é vista como ruim. A morte é um novo ciclo para uma nova vida após a morte. Para quem não acredita ou para quem é cristão, a morte pode ser a sua ascensão para a sua iluminação com um Deus cristão. Mas não, a verdadeira iluminação é do lado do luciferianismo, é no paganismo, é cultuando os outros deuses, entendeu? Não limitando a Quimbanda e o luciferianismo, mas quando você começa a se tornar um novo ser e não esquecer as suas coisas do passado, é você se realmente iluminar. É igual eu falo, quando o entendimento que eles têm com o Deus cristão é como, vou explicar assim, ó, uma jarra de suco, aquele líquido dentro é o Deus cristão. O cristão, quando morre, ele é o açúcar que mexe. Ele se dissipou e ele virou um só. Então ele esqueceu quem ele é, o açúcar se diluiu, você. Então você virou o próprio suco lá. Quando você é um luciferiano, é como se você colocasse uma colher de metal dentro da jarra de suco. Ué, mas por que, bruxo? Não entendi. Não, por quê? A colher ela não vai se dissolver. A colher vai ser sempre a colher. Ela não vai esquecer quem ela foi e ela vai continuar tendo a sua individualidade dentro do suco. Você entendeu? Aí você quer ser um açúcar, você quer ser uma colher ali dentro, sabendo quem você é. Você tá entendendo? Às vezes eu faço essas colocações meio maluca, mas fica mais fácil pra pessoa compreender, tá bom? Não tô chamando ninguém aqui de burro, beleza, pessoal? Mas fica mais fácil para vocês entenderem. Então a morte, ela é a quebra de ciclos, ela é a transcendência para novas vidas, para novas pessoas, para novos ciclos, para novos planos. A morte está além da nossa compreensão. Tanto que a morte, ela também se manifesta em diferentes arquétipos para diferentes povos. A morte para nós pode ser o Exu Caveira. Para o pessoal do México, a morte pode ser o La Santa Muerte. Por quê? Porque a morte, ela se transmuta, ela se transforma em diferentes arquétipos para diferentes povos. E feliz daqueles povos que sabem cultuar a morte, porque vem a morte com sua amiga. No México mesmo as pessoas comemoram a morte, sabe por quê? Porque eles estão vivendo uma nova vida e novos planos. E por que que eles, os nossos os vivos, comemoram as mortes dos seus povos? Porque eles sabem a importância, que os seus ancestrais não serão esquecidos. Porque segundo a história dos mexicanos, quando você morre, você tem que ser cultuado pelos seus parentes vivos, porque senão você vai sendo esquecido lá do outro lado. E eles entendem que quando você cultua a sua ancestralidade, isso nós também aqui na Quimbanda, quando você cultua a sua ancestralidade, você está se fortalecendo, porque nós somos uma árvore. Nós somos o tronco, os nossos filhos, as nossas sementes, sejam os nossos filhos biológicos ou nossos filhos iniciados, nossos filhos espirituais, nossos pactuados, seriam as nossas sementes. Nós somos o tronco da árvore, nós estamos em contato com o ar. E a terra, que é o entoto, que é a divisão entre mundos, as suas raízes são os nossos mortos. Então, a árvore, ela explica corretamente qual é a importância da morte e o seu processo cíclico, o seu processo evolutivo. Então a morte, ela é um ser. A morte, ela é a ceifadora de mundos, ceifadora de pessoas. A morte só é ruim para quem não sabe compreender quem é a verdadeira morte, tá bom? Então, espero que todos tenham entendido, porque não adianta eu vir aqui e falar o Exu Caveira é a morte, porque eu sou quimbandeiro e ele é o que vai lá ceifar as pessoas, e o Exu Caveira é isso e aquilo, ou é um ser tal, não. É muito maior do que a gente pensa. É muito fácil a gente querer falar só de Deus, só do Criador, só de quem fez, só de quem não fez, do que a gente falar da morte. Porque nem os deuses, por mais que sejam eternos, nem eles estão livres da morte. Todos os seres vivos estão propícios à morte. Ninguém
passa pela morte à toa. Ninguém se livra da morte. A morte é a única certeza, e a morte, que é o Deus que todos nós conhecemos, que todos tememos, que evitamos falar, e o que todos irão se conectar, seja você ateu ou não. Você pode não se conectar com Lúcifer, você pode não acreditar no Deus cristão, você pode não acreditar em nenhum Deus, mas na morte todo mundo acredita. E aí eu te falo, quem que é o Deus mais poderoso deste mundo? Quem que é o Deus mais temido, se não for a morte? Pense. Beleza, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, deixa abaixo pro bruxo. Realizo pactos com Lúcifer, trabalhos amorosos, trabalhos financeiros, trabalhos com Exus, beleza? Lembrando que meus trabalhos amorosos é com Exu, tá bom? É que eu falo com Lúcifer, é só mais trabalhos financeiros e tal. É que eu falo tudo junto, aí vocês confundem, tá bom? Não confundem. É que o bruxo aqui trabalha dentro da Quimbanda, dentro do luciferianismo, beleza, pessoal? O meu contato tá na descrição desse vídeo. Um abraço a todos e que a luz de Lúcifer esteja com cada um de vocês.